pessoal, beleza? Meu nome é Miqueias Lino e você está no canal É Assim. E como você viu aí no título, hoje a gente vai falar sobre a Disney. Mas antes de tudo, vou pedir que você deixe aí o seu joinha e se inscreva no canal, beleza? Para ajudar a gente. Primeiro que não tem como falar da Disney Company, sem citar o criador dela, Walter Elias Disney. Esse cara nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, início do século XX. Isso lá em Illinois, Chicago. Walter, desde pequeno, já gostava de desenhar, assistir curtas animados, como Pernalonga, Gato Félix, que eram desenhos de peso na época. Aos seus 18 anos, ele já tinha o sonho, o desejo de ser um cineasta animador. Ele convidou o seu irmão, Roy Disney, que também gostava de animações, para abrir uma empresa de animações. O Roy apoiou a ideia. Então, pouco tempo depois, Walter pediu demissão do seu emprego e abriu a companhia Laugh O'Gram. E aí, eles já começaram a procurar pessoas para trabalhar nesse projeto. Eles contrataram um vendedor, um empresário e 4 jovens aprendizes de animações. Então Walter criou o Rei Leão, já ficou ricaço, desbancando outras empresas. Só que não, ele teve dificuldades, meus amigos. Ele teve muito a percorrer antes disso. Enfim, após contratar o pessoal, Walter e seu irmão conseguiu um contrato, uma parceria com o cinema lá da cidade deles, que logo pediu algumas animações, encomendou algumas animações. Então eles trabalharam bastante, dia e noite, para conseguir enviar essas animações para o cinema. Mas aí o cinema deu para trás. Eles não pagaram o Walter, que depois gerou uma preocupação muito grande, porque ele não tinha dinheiro para pagar os seus funcionários. Então a Laugh O'Gram faliu, já era. Como o Walter tinha falido e não tinha nem o apoio do seu pai, pois o pai dele não gostava que ele ficasse fazendo essas animações e ficava falando: vai procurar um emprego decente, para com essas animações. O Walter saiu de casa e foi morar na rua. Pois é, meus amigos, o criador da Disney Company já morou na rua. Em 1923, Walter e seu irmão, Roy, foram tentar a vida em Hollywood. O Walt estava desiludido, pois nem o irmão dele o apoiava mais. Ele dizia: larga disso, procura um outro emprego, para com isso. E ele procurou, até arrumou alguns servicinhos aí para se sustentar. Até que um certo dia ele recebeu uma carta de uma empresa pelo correio. Uma empresa famosa, a Pictorial Clubs, gostou das animações deles e fizeram a proposta para que eles fizessem mais curtas animados para eles. Então ele e o irmão dele foram lá na empresa e aceitaram a proposta. Então eles reuniram aqueles funcionários que não havia sido pago da última vez e restabeleceram a empresa Laugh O'Gram de volta. E já começaram a produzir a animação Alice no País das Maravilhas, que era tipo uma animação live action, só que em desenho. Eles estavam fazendo sucesso com os seus curtas de 5 minutos, porque naquela época era assim, só durava mais ou menos 5 minutos e o povo pagava em torno de uns R$20 por esses 5 minutos de animação. Foi um tempo feliz para Walter Elias Disney, pois ele conheceu uma mulher da qual ele se casou e comprou o seu carro. Estava muito feliz. Então ele decidiu criar um personagem que batesse de frente com o Pernalonga e o Gato Félix. Ele criou o Oswald, um tipo de coelho. A empresa gostou da ideia e logo injetou dinheiro para que a empresa de Walt
produzisse vários episódios do desenho. E eles conseguiram produzir e acabou fazendo muito sucesso. E nesse tempo, os funcionários dele estavam meio que insatisfeitos, porque eles estavam trabalhando muito, dia e noite e fim de semana. E eles não estavam recebendo muito bem. E eles viam que o Walt estava tendo muito lucro em cima deles. Então, insatisfeitos, esses funcionários foram reclamar à Pictorial Clubs, a empresa que contratou a empresa de Walt, a Lawful Graham. E a empresa, a Pictorial, resolveu oferecer o dobro de salário para aqueles funcionários, para que eles trabalhassem apenas para eles. E assim, a Pictorial não ia precisar mais pagar o Walt. E isso acabou com o Walt, pois aquela empresa tinha os seus funcionários e tinha o direito sobre os seus desenhos. Aconteceu o que ele não queria, né? Ele faliu novamente. Pois o Walt faliu 2 vezes antes de ter todo esse sucesso. Na rua novamente, o Walt não desistiu e acreditou que ele podia fazer melhor. Então ele reuniu o seu irmão, a sua esposa e mais alguns funcionários que não se venderam para aquela empresa. Então juntos eles criaram o Mickey Mouse. E a partir dali, a empresa passou a se chamar Walt Disney Pictures. O Walt decidiu fazer um desenho leve, sem violência, preconceito, porque naquela época os desenhos tinham um pouco disso. Então ele teve uma ideia. Ele pensou: que tal se os nossos desenhos falassem? Porque as outras empresas, os desenhos deles não falavam, eles só colocavam sons, mas não falavam. Sem dinheiro para um estúdio e dubladores, o Walt resolveu que ele queria dublar um Mickey. Mickey Mouse! O desenho fez muito sucesso, sendo reconhecido em vários países. Hot dog, hot dog. Hot dog, hot dog. E nessa onda crescendo, o Walt teve a ideia de criar um filme de desenho. Um desenho que durasse mais de 1 hora. Então ele contou a ideia para os seus funcionários e já começaram a criar o filme A Branca de Neve e os 7 Anões. Foi uma trabalheira para criar esse filme, que era revolucionário para a época. Ele desembolsou muito dinheiro para que esse filme saísse. E deu tudo certo. O filme saiu e o público amou o filme. Deram muitas risadas e se emocionaram muito. O filme rendeu muito e tudo que ele tinha gasto, todo aquele dinheiro que ele tinha gasto, voltou para ele e ainda rendeu um pouco mais. Depois de todo esse sucesso, o Walt lançou o filme Fantasia. Porém, o filme acabou que não fez muito sucesso. Porque foi bem na época de 1940, que era a época de guerra. Época difícil para todos, porque o povo estava evitando sair na rua. Logo depois da guerra, veio a era de ouro da Disney. Pois após a guerra, o povo queria sair, queria ir ao cinema, assistir aqueles filmes. E nesses anos, a Disney lançou os filmes Pinóquio, Dumbo e Bambi. Filmes que rebentaram em bilheteria. Ela cresceu muito, ficou muito famosa e já dominava os cinemas. E nesse hype de sucesso, eles abriram o projeto Parque da Disney, a Disneyland. No ano de 1955, ele iria inaugurar a Disneyland. E o Walt tinha uma certa pressa para que os pedreiros agilizassem para a criação desse parque.
Imagina os pedreiros lá falando. Senhor, o parque não vai ficar pronto amanhã não. Enfim, a Disneyland foi inaugurada, mas não foi das melhores inaugurações, pois no parque o cimento não tinha nem secado direito e também não tinha nem bebedouro. Parece que eles tinham que escolher ou bebedouro ou banheiro. E claro, escolheram o banheiro, né? Porque não queriam que ninguém estivesse fazendo besteiras aí nos cantinhos do parque. Enfim, hoje a Disneyland é o parque dos sonhos de todos. Pelo menos eu acho. Uma notícia ruim é que no dia 15 de novembro de 1966, Walter Elias Disney morreu. Pois é, mesmo ele sendo muito rico, ele não conseguiu prolongar mais a sua vida. Ele sofria com câncer no pulmão, devido a muitos anos fumando cigarro. Após a morte de Walter Elias Disney, a Disney Company teve umas dificuldades para produzir bons filmes, pois não estavam fazendo muito sucesso em bilheteria. Eles não estavam tendo muitas ideias boas de animação. Mas o tempo passou e eles conseguiram se achar novamente. E chegaram em sua era renascentista, pois após a crise, eles renasceram e produziram ótimos filmes. Filmes que consagraram a Disney, como O Rei Leão, A Pequena Sereia, Tarzan e A Bela e a Fera. E de lá pra cá, a Disney tem esse sucesso todo que a gente pode ver, com filmes e séries para crianças e adultos. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do jeito que a gente contou a história para vocês. Venho pedir mais uma vez aí que você deixe o seu joinha e se inscreve no canal para ajudar a gente, beleza? Muito obrigado e até a próxima.